Muito bem, muito boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro desse Cine Debate, né? Aqui do GP Cine. Gostaria de agradecer a todos que estão participando aqui. Hoje aqui um número de 13 pessoas. Mais um filme que nós escolhemos aqui para ser debatido hoje. Um filme bem interessante, um filme, inclusive, que teve bastante repercussão, né, quando ele foi lançado e que discute, obviamente, uma temática muito pertinente da nossa contemporaneidade. A temática diz respeito aí às redes sociais, que é um eixo maior assim de discussão dentro do filme, e também analisando os impactos, né, negativos dessas redes sociais, né, considerando aí como essas redes sociais hoje, aquilo que alguns pensadores já chamavam lá de quarto poder, né, como que essas redes sociais hoje elas têm um poder muito grande de influenciar, inclusive, os processos eleitorais como ocorreu no Brasil nas últimas eleições, né, e também nos Estados Unidos, que é um outro filme que pode fazer muito bem um link com esse, que é o Privacidade Hackeada. Na verdade, é um documentário, né? Poderia fazer um link aí com esse filme que vamos debater hoje. Então, qual a importância das redes sociais, né? Quais são os impactos que ela pode causar, os impactos, inclusive, negativos, né? Nós percebemos que quando a internet surge, havia um grande louvor, né, de que ela poderia ser um espaço virtual de possibilidades democráticas, né, qual as pessoas poderiam falar abertamente sobre tudo, mas não foi muito bem o desenrolar da história, porque, como observamos, há um grande interesse, né, um grande monopólio, inclusive, dessas grandes multinacionais para, obviamente, centralizar o que é vinculado nessas redes sociais. Então, basicamente isso, o filme vai falar um pouco sobre essa questão do ódio, né? Como que esse ódio ele também pode causar desdobramentos, inclusive incontroláveis dentro das redes sociais. É isso, meus caros. Hoje, então, com a apresentação da Emily e da Juliana, gostaria de agradecê-las imensamente, em nome do GPC, por mediarem o debate, e assim que vocês finalizarem, pode utilizar o tempo que vocês acharem melhor, os demais, né, vão fazendo os apontamentos e nós vamos dialogando. Matheus, se você conseguisse aí inserir aquelas imagens como você fez no último encontro, eu agradeceria, se for possível, tá bom? Boa noite, Marcos Vinícius. É isso então, Emily, começa contigo, pode ser? Certo. Vamos lá. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou a Emily. Estou no 7º período de Pedagogia da unidade de Anápolis, né? Ciências Socioeconômicas e Humanas, Nelson de Abreu Júnior. Faço parte do Cine GPCine, né? Bolsista do professor Jean, e fui convidada para poder ser comentarista hoje. Foi assim um pouco de um susto, né? Porque é o primeiro que eu participo, mas Já aceitei, entrou ralando, já entrou ralando. aceitei o desafio. Mas vamos lá. Eu assisti o filme 2 vezes para tentar entender de uma forma melhor, porque ele traz muitos detalhes que a gente precisa prestar bastante atenção. É um filme de suspense que foi lançado em 2020. Ele é um filme polonês, como o professor já disse, da Netflix, dirigido por John Komasa. Ele foi indicado para algumas premiações. O personagem principal, Tomek, ele já inicia sendo expulso da faculdade de Direito por plágio. Já é algo assim marcante já no início do filme, porque vai refletir mais lá no meio do filme e que traz algumas referências dessa parte do plágio, né? Algo bem interessante. E ele entra numa empresa de mídias sociais, só que o porém é que ele faz um trabalho que, digamos, que não era tão certo, não era tão honesto, e vai por um caminho que leva ele a algo que ele perde o controle sobre si, podemos dizer assim. Ele agia de uma forma muito fria e calculista. A forma que ele dominava as pessoas ao seu redor é algo que assusta. E principalmente nesse meio que a gente está vivendo, nesses anos atuais, a questão de fake news, que o filme aborda bastante, traz toda uma referência. Calma aí.
traz uma referência sobre o que acontece nas redes sociais, né? O filme retrata já no primeiro momento que ele começa a trabalhar nessa empresa de mídias sociais, ele, digamos que, ataca uma digital influencer, que é assim que coloca no filme, sobre produtos de suco detox que ela estava começando a trabalhar com eles. Então, ele inventa fake news sobre esse trabalho dessa moça, devido a contratante dele, digamos que a diretora geral da empresa, né, contrata ele, só que o objetivo dela não era nem tanto abordar as fake news, mas como ele tem essa ideia de abordar as fake news para um cliente dessa contratante, um cliente da patroa dele, né, digamos assim, ele resolve, então, trabalhar com as fake news, que foi uma forma de que fez com que os números os números são instantes. Estou um pouco nervosa. Os números das propagandas, né, se alavancassem e tivesse um alto nível de... Só um instante. Continuando, ele também demonstrava um alto nível de psicose, né? Ele tinha muito o jeito de uma pessoa psicótica. Isso vai sendo demonstrado no filme. Em certo momento, ele descobre um jogo virtual, que ele começa a se envolver, e que isso foi algo que me fez relembrar do que aconteceu recentemente no Brasil, a questão dos ataques que tiveram nas escolas por alunos, adolescentes, crianças, né? Estava ligada a essas questões de jogos, onde, digamos que uma voz, que ele, no caso do filme, ele era a voz que comandava um outro personagem. Certas vozes te motivam a fazer certos atos, né, como aconteceu no Brasil recentemente. E ele começa a induzir esse jovem a cometer alguns crimes, e por mais questões políticas, né, que no momento do filme retrata que estava acontecendo um período político de um candidato a prefeito. E esse jovem que ele começa a manipular era contra a forma que esse prefeito trabalhava nas suas campanhas políticas. Então, ele se aproxima desse prefeito, desse candidato a prefeito, e começa a abordar ele. E a forma que ele agia, como eu já falei, frio, calculista, ele conquistava as pessoas de uma forma muito fácil. Então, em certos momentos do filme, ele coloca esse jovem que ele manipulou, que no momento eu esqueci o nome, e faz com que ele faça alguns ataques. No primeiro momento, ele ataca esse candidato a prefeito, com algumas questões pessoais, um debate político. Em outro momento, ele convoca o rapaz para ir numa manifestação para atacar, mas o rapaz não vai, mas mesmo assim a manifestação acontece, porque ele também abordava as pessoas por meio das fake news nas redes sociais, né? Lá não retrata bem qual seria uma rede social, acho que seria algo mais ilusitório do filme mesmo, né? Para não abordar de fato nenhuma rede social que temos presente. Mas o filme tem muitos detalhes, mas no final, eu vou ser um pouco mais breve, ele faz o último debate. Alan, seu áudio está ligado. Obrigada. E no último momento acontece um último debate, já bem próximo às eleições, e ele pede para que esse jovem que ele manipulava fizesse um ataque. E foi como um massacre, onde ele chegou atirando em várias pessoas. É uma parte muito marcante do filme, que eu até me assustei, que eu estava com uma outra impressão. Quando chegou nessa parte, eu assustei um pouco, mas nesse momento ele ataca as pessoas, e tudo isso por questões políticas, né?
E o filme aborda, além das fake news, a questão da manipulação das pessoas, da questão de que às vezes a gente está aqui, mas a gente não sabe quem está do outro lado, a questão das fake news ou da manipulação, né? O que acontece muito nesses jogos. Eu não conheço nenhum, mas, assim, de fato, nunca tive contato, mas sei que acontece, né? Uma realidade e, como eu já disse, foi algo que afetou até o país. E como o professor disse, a questão das fake news é algo que está muito presente e que também afetou nas últimas políticas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, né? O filme, ele me deixou um pouco assim no final, porque eu achei o final dele um pouco raso, podemos dizer. Porque eu acho que ele poderia ter tido um final mais aprofundado, ter mostrado mais algum detalhe. O final termina como se tudo tivesse ficado tudo bem. E o que aconteceu passou e as pessoas que se foram simplesmente se foram. Então, me fez refletir a questão de que a gente nunca se sabe o que tem do outro lado das redes sociais e para a gente se atentar também à questão das fake news, dos comentários, dos discursos de ódio, que as pessoas propagam nas redes sociais, inclusive algumas redes sociais que a gente utiliza, né? Essas redes sociais mais públicas, às vezes as pessoas criam um perfil fake que a gente nem sabe quem está lá do outro lado e está disseminando ódio sobre a gente e que às vezes até acaba nos afetando, né? Então, foi isso. No decorrer, eu vou comentando se eu for relembrando alguma coisa e vou passar para a Juliana. Oi, gente, boa noite. Conseguem me ver, me ouvir bem? Boa noite, tudo certo? Boa noite, sim. Maravilha. Primeiro, parabéns para a Emily pela apresentação, muito boa. Me apresentando rapidinho, assim, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás e atualmente eu faço mestrado em Ciências Sociais aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, na UERJ, e estou pesquisando estetização da política com o Dr. Ronaldo Oliveira de Castro. Bom, como a Emily assim, já fez uma exposição que eu achei muito boa, trazendo assim, os pormenores do filme, né, da história, não vou me deter a isso, assim, já vou pular assim, para alguns debates que eu acredito que eles suscitem, que podem ser bons para a gente estar discutindo aqui depois. E assim, vamos lá. A primeira coisa é que esse filme, como ela bem frisou, ele foi lançado em 2020. E eu acho que é muito importante a gente pegar esse contexto onde ele foi lançado, porque na Polônia, nessa época, e na verdade desde 2017, o país já estava sendo marcado por algumas manifestações de extrema-direita e de tendências fascistas e nazistas. Ocorrem, né, assim, marchas na Polônia, como eu falei, desde 2017, com essa tendência. E para se ter uma ideia, em 2018, 60 mil pessoas foram à rua com essas pautas, assim, de supressão de direitos e tal. Vale lembrar que o governo polonês dessa época, ele era de uma direita ultra-radical, que estava cortando os subsídios que eram ligados às organizações de direito civil, estavam tirando qualquer menção à educação sexual das escolas, tirando até financiamento para tratamento de reprodução assistida, tinham até suspendido concessão de pílula do dia seguinte em hospital. Assim, só para a gente ter um parâmetro político de como estava o país nessa época, porque eu acredito que isso influencia muito essas questões que são retratadas no filme mesmo. E em 2020, que é o ano que ele é lançado, a gente estava passando, né, pela pandemia da Covid-19, mas mesmo assim, essas agremiações, que na verdade elas têm um surgimento lá no contexto nazista mesmo, lá nos anos 30, que existem até hoje, estavam, apesar das restrições de poder ir à rua, lotando as ruas com manifestações que estavam trazendo essas questões de xenofobia, de querer mandar imigrante, refugiado para fora.
Então, assim, eu acho que o filme ele retrata bem esse contexto político que a Polônia estava vivendo na época. E vale até lembrar que foi um momento também de uma eleição um pouco polarizada, assim, porque nesse mesmo ano de 2020, no filme estavam retratando uma eleição e na vida real ela estava acontecendo também entre é um nome complicado aqui de pronunciar, Andrzej Duda, que é um político ultraconservador que ganhou a eleição com 51% dos votos. Inclusive, uma parte da base dele era pessoas que estavam participando dessas manifestações que eu tinha falado antes. E o principal opositor dele era o Rafał Trzaskowski, que era um político de centro. Enfim, só para trazer esse panorama político do país que eu acho que influencia muito no filme em si. Uma outra questão que dá para a gente ver aqui no cartaz, mas que também tinha sido frisado pelo GPCine durante a divulgação do evento, é que o filme, embora aqui no Brasil o título tenha sido traduzido para Rede de Ódio, o título original dele é esse Rechter, não sei se eu pronunciei certo, mas que diz respeito a algo do gênero do hater, né, da pessoa que está lá para causar o caos mesmo nas redes sociais. Aí, bom, eu destaquei 6 principais pontos que eu acho que dá para a gente pensar, assim, fazendo um paralelo filme-realidade com, assim, essa história. O primeiro deles é a questão dos usos sociotécnicos da tecnologia. O Norberto Bobbio, ele tem Norberto Bobbio não, gente, desculpa, eu tô com a cabeça um pouco... É o Humberto Eco, que tem um livro que chama Apocalípticos Integrados, que na época estava acontecendo alguns debates assim relativos à questão das tecnologias e acabam assim se desenvolvendo 2 grupos de pensadores dessa questão. De um lado estão os apocalípticos, que seriam as pessoas que só enxergavam os malefícios que essas tecnologias podiam causar. E olha que eram tecnologias bem menos modernas que a gente vê em relação às que a gente vê hoje, né? Ainda não era internet, essas coisas. Ele, inclusive, põe os pensadores de Frankfurt nesse balaio dos apocalípticos. E do outro lado, dos integrados, estariam aquelas pessoas que apenas viam benefícios nessas tecnologias. E o Eco fala, não, é preciso ter um equilíbrio aí. E eu acho que quando a gente pensa nessa questão dos usos sociotécnicos da tecnologia, a gente faz a reflexão nesse parâmetro, é relativo a gente pensar que o problema não está na tecnologia em si, o problema está no uso que vai se fazer dela. Porque, principalmente quando a gente pensa em plataformas que conferem um maior nível de anonimato ou de privacidade às pessoas, ao mesmo tempo que a gente pode estar pensando no estrago que isso faz com os chans, por exemplo, né, que são aqueles grupos de pessoas que estão lá vangloriando massacre, defendendo morte de mulher, fazendo o caos assim. Essas plataformas também são úteis a grupos de ativistas que vivem em regiões de restrição democrática, né? Na própria Rússia tem um uso forte do Tor browser. Teve até uma época que o governo tinha conseguido bloquear, mas enfim. Eu acho que é sempre bom a gente ter em mente isso. O problema não é a tecnologia em si, mas o uso que vai se fazer dela. O segundo ponto que eu destaco aqui é a questão da privacidade. E eu acho que essa discussão sobre privacidade dá para a gente pensar ela em 2 vieses. O primeiro seria o da coleta de dados, que não é tão tratado assim no filme, na verdade, acho que nem chega a ser retratado assim, mas é uma coisa importante a gente pensar sempre que a gente senta na mesa para poder estar pensando sobre rede social. Essa questão de, ao mesmo tempo que o fluxo de informação que existe nas redes, ele é muito corrido, a cada hora é uma novidade, se você acessa o Twitter, a cada hora o assunto do momento é uma coisa diferente, existe uma série de dados seus, pessoais, que estão sendo armazenados e que a gente não faz a menor ideia de para onde eles estão indo. Então, assim, é um ponto a se pensar, embora o filme não trate disso com tanta atenção assim. Mas o outro viés da privacidade também é a própria questão da vigilância. E isso, sim, é tratado tanto
no ponto do stalker no filme, né? Ele lá vigiando as redes sociais da Gabi, né? E também da própria patroa dele, que eu vou pedir desculpa que eu não vou me recordar o nome agora, eu sou péssima com nomes, mas enfim, existe uma cena que ele finge, né, que a mãe dele havia falecido, no momento que ele tá... Isso, Beata. Obrigada, Emily. O momento que ele tava pedindo dinheiro, né, pra ela e falar, é pra ajudar no tratamento da minha mãe. Mas ela já tinha conseguido fazer uma coleta assim, de informações de saber que a mãe dele já tinha falecido e tal, enfim, ela já possuía um histórico da vida dele. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar esse viés da vigilância também a partir das redes sociais. Terceiro ponto que eu marquei aqui é a questão do molde da psique a partir das redes sociais também. Ao mesmo tempo que as redes sociais elas deveriam ser um espaço de coletividade, assim, elas acabam agindo também quanto um espaço de individualidade e de solidão mesmo. É ter 300 amigos no Facebook, mas se revoltar porque a menina lá não aceitou ele. E assim, ao mesmo tempo, ter essa quantidade de amigos adicionados em uma rede social, mas tá sozinho no seu quarto, deprimido. Então, ao mesmo tempo que agiria como um sistema de trazer essa aproximação entre as pessoas, também é um tipo de sistema que acaba por trazer esse aspecto de solidão também. E um outro ponto ligado a essa própria mudança de psique causada pelas redes sociais é também a questão de que a existência das pessoas deixa de ser baseada na própria vida delas e acaba se tornando uma coisa baseada apenas numa performance digital, assim, apenas numa selfie, apenas num like, enfim. Acho que é um ponto interessante também. Deixa eu ver o que mais que eu tinha marcado. E a última ligada a essa questão do molde da psique, que eu tinha assinalado aqui, que eu acho que vai um pouco de encontro a uma coisa que o Marcuse estava falando lá atrás, quando ele escreve O Homem Unidimensional, que é que o ser humano ele vive numa constância de sempre estar procurando aquilo que vai fazer bem a ele. O Marcuse pega isso até um pouco da psicanálise também. Ele tem um diálogo com o Freud nesse livro. E aí ele põe lá que apesar de a existência humana ser baseada nessa busca pelo prazer, ela acaba sendo intermediada também pelos aspectos sociais que pairam ao seu redor. Então, ele dá muito esse exemplo a partir da sociedade industrial, né, o Marcuse. Mas dá para a gente pensar também nesse momento de um certo capitalismo de vigilância mesmo, né? Que há essa apreensão de dados, há essa questão das redes sociais, de estar sempre sendo constantemente vigiado pelos outros, pelas grandes companhias, enfim. Eu acho que existe também essa mudança no nosso psicológico a partir dessas situações. E a outra, sim, eu falei das mudanças, né, e dos moldes psicológicos, mas também existem as mudanças e moldes comportamentais. Tem um outro livro que chama Viés da Comunicação, de um autor que chama Harold A. Innis. E ele faz uma discussão que eu acho que é muito boa. É densa, mas é muito boa, que ele vai percorrer ao longo da história, assim, os diversos meios de comunicação que já existiram para poder assinalar que cada meio de comunicação exerceu influência no comportamento e na cultura e também na política. E ele não chega a percorrer a questão das redes sociais. Ele tinha escrito num contexto onde tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial. O debate ainda era mais ligado ao rádio, tal qual era feito também esse debate pela Escola de Frankfurt. Mas eu acho que dá para a gente pensar isso e ao mesmo tempo colocar um movimento dialético de que ao mesmo tempo que esses meios de comunicação eles modificam a nossa cultura, modificam o nosso comportamento e os vieses políticos, a gente também modifica eles, que é aquilo que eu tinha falado lá atrás sobre a questão dos usos sociotécnicos, né? O problema não é a tecnologia por si só,
problema é o uso que se dá por ela. Então é isso, ao mesmo tempo que ela nos modifica, a gente tendencia a ação dela também. E outra coisa assim associada a essa questão do molde comportamental é a própria questão das fake news mesmo, que é criar fatos, muitas vezes estapafúrdios mesmo, assim, que vão chamar a atenção para poder tendenciar o comportamento das pessoas, poder realmente causar um efeito manada, assim, para um determinado lado. E isso é retratado no filme muito bem, né? Aquele próprio primeiro ataque que ele faz a digital influencer. E existem, assim, infelizmente, né, inúmeros exemplos na nossa realidade mesmo, porque o que foi 2018, né? Era mamadeira. Ai, gente, então, sim, nem precisa falar. Mas existe também, para além dessa questão das fake news, a constituição de algumas bolhas digitais, né, nesses espaços. E isso no filme eu acho que dá pra gente enxergar naquela cena onde ele tá com os perfis falsos marcando protestos pró e contra o candidato às eleições. Porque ao mesmo tempo que as pessoas que estão lá defendendo esse candidato vão apenas receber informações que são ligadas a ele, né, assim, de maneira positiva e tal, as que estão do outro lado vão receber apenas de maneira negativa. Isso leva a gente até a pensar, assim, será que existe mesmo uma liberdade nas redes sociais? Porque essa difusão de dados sempre vai tendenciar para um tipo de informação. Se você está curtindo publicação, marcando presença em evento pró alguma coisa, você vai receber só informações relativas a essa posição favorável. Enquanto se for o contrário, vai receber apenas a uma posição negativa mesmo. E a última coisa, assim, ligada a esse molde comportamental é a própria repercussão da dinâmica do mundo digital no mundo externo, que a gente vê como, assim, a propagação de notícias, né, assim, de negatividade em relação àquele candidato. Negatividade, sim, né? Era ataque a imigrante também, vai causar manifestações, vai acabar com a moral dele também, né? Então, assim, existe essa questão de que o que acontece no mundo digital não vai ficar preso só no mundo digital, vai se expandir também para o mundo externo. E é a mesma coisa que a gente pensar assim, se a gente quiser pensar no exemplo prático da nossa realidade, pensar no 8 de janeiro, que foi uma revolta assim que ela se inicia na internet e depois se expande para a rua. Se expandiu para a rua, né, no momento em que Bolsonaro perde a eleição, mas antes dela ir para a rua, ela estava lá nos grupos de WhatsApp das pessoas compartilhando notícias falsas de que as urnas tinham sido corrompidas, de que ia ser instaurada uma ditadura comunista. Então, assim, tudo que acontece nesse mundinho aqui dentro do computador vai repercutir efeitos lá no mundo exterior, sim. O quinto ponto que eu anotei aqui, e que é um ponto que talvez possa acabar passando meio desapercebido, assim, durante o filme, mas que eu achei muito bom terem colocado, assim, durante a narrativa, é a questão do trabalho com as redes sociais, no caso específico dos moderadores de conteúdo. Porque é um trabalho, assim, um pouco invisível que existe dentro dessa dinâmica digital e que é um trabalho extremamente explorado, assim. Recentemente foi publicado, foi no Passa Palavra, uma tradução de um texto sobre esses moderadores de conteúdo. Eu não lembro se era de uma plataforma específica agora. Eu li o texto deve fazer um mês, mais ou menos, e isso já me fugiu. Mas eles falam como é um ambiente adoecedor, porque você vê gore o dia inteiro, você... Então, assim, né? Tá vendo cena de violência, cena de intolerância. E para além de serem tudo isso, imagens pesadas de se lidar no dia a dia, é um trabalho, sim, que também você tem que, acho que, monitorar umas 10 imagens em um minuto. É uma coisa absurda, assim.
E eu achei muito bom tocarem nesse ponto de mostrar que essas pessoas existem, assim, embora tenha passado, assim, de uma hora para outra. Eu até criei na minha cabeça a teoria, assim, eu acho que esse personagem ficou meio maluco depois desse trabalho aí. Mas, sim, teoria paralela mesmo. Bom, e o último ponto que eu tinha anotado aqui em relação a esses debates que o filme tinha me suscitado foi o do Vale Tudo na Política. E tem uma cena que eles falam uma frase que eu até anotei aqui, porque eu gostei muito, assim, dessa alusão de espetáculo do ódio. Eu fiquei pensando muito lá no Guy Debord, falando da sociedade do espetáculo, como tudo, assim, no capitalismo, né, as relações passam a ser mediadas por imagens, e eu fiquei pensando, se no momento que a gente está vivendo agora, a gente pode falar que essa sociedade do espetáculo se tornou a sociedade do espetáculo do ódio mesmo, em que as relações políticas, elas passam a ser mediadas por essas imagens de ódio mesmo, né, que é compartilhar lá, por exemplo, assim, uma coisa que acontece muito nos grupos de extrema direita, tinha esquecido de mencionar na hora que eu me apresentei, mas eu pesquiso essa questão da extrema direita, né? Eu falei que era estetização da política, mas assim, há muitas imagens que repercutem nesse grupo, é de, por exemplo, uma pessoa que cometeu um furto apanhando, de, sei lá, fazer alusão à decapitação de políticos XYZ da esquerda institucional, assim, tá defendendo morte de não sei quem. Então, assim, eu acho que é importante para a gente pensar nesse momento de escalada de grupos fascistas mesmo, como ocorre essa espetacularização do ódio enquanto meio de mediação, assim, da política. E isso também fica claro a partir do livro, né, que ele fica lendo lá para poder criar uma certa mentalidade assim para suas ações, que é lá o Arte da Guerra, que inclusive foi publicada uma nova edição aqui no Brasil que conta com o prefácio de um dos Bolsonaros, que me fugiu agora se é o Carlos ou o Eduardo, então assim, é o Flávio. Eu errei, não era nenhum dos dois. Que coisa, hein? Os caras já são intelectuais agora, hein? Pô, mas que isso, Olavo era o maior intelectual que existia. Não tem ironia, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que é perigoso. Inclusive, eu me assustei semanas atrás que eu tava percebendo tanto que a galera do marketing, os coaches da vida são amarrados, assim, a esse livro. Eu pensei, cara, que é isso? Então, assim, gente, eu espero não ter divagado muito e nem ter falado coisa, assim, que não tenha a ver com o debate, mas é isso, assim, as coisas que eu queria trazer. E obrigada pelo espaço. Aqui, ó, mandar para vocês duas aqui, ó. Excelente, viu, Emily? E excelente, Juliana. Muito bom mesmo a apresentação de vocês. Acho que com uma certa densidade, né, das abordagens, que abre leques para a gente fazer aqui uma série de análises, né, já que esse filme também abre essa possibilidade. Né? Então, assim, eu gostei quando a Emily fez a crítica, né, com relação ao final do filme, que ele não mostra, né, ele não aponta, né, para onde que poderia chegar, por exemplo, poderia fechar ali o filme com uma crítica ou mais radical, né, ou apontar para esses problemas. Parece que o roteirista, junto com o diretor, eles fecham um ciclo ali e fica por isso mesmo, né? Mas não abre uma possibilidade. E agora, né? O que nós vamos pensar? Então, aí, pensando nessa questão da privacidade nas redes sociais, todo aplicativo que você baixa tem um termozinho lá, né? Da qual você compartilha ali os seus dados, qualquer aplicativo. Aí aparece minimamente lá. Só quem vai ler essa porra, né? Ficar lá lendo política de privacidade todinha. Você já baixa lá o que você quer usar a porcaria do aplicativo. Então, ao fazer isso, você permite que as empresas vendam os seus dados. Então, há uma guerra muito grande para conseguir essas informações. Aliás, essas grandes redes, né, como são chamadas aí, aquelas que monopolizam as redes sociais, elas fazem muito isso, né? Elas vendem esses seus dados e hoje sua vida pode ficar... isso já é exposta, né?
Claramente, é uma nova forma de controle. Aí talvez entraria até o 1984 aqui do George Orwell, aqui, tranquilamente. Vamos lá, o Alan. Então, o Alan, você poderia também se apresentar aí e pode ficar à vontade. Alan, seu áudio tá muito ruim. Tá só. Arruma aí o seu microfone. Não tá legal, não tá saindo, não estamos conseguindo te entender. Pode ser o fone que não está encaixado aí, dá uma olhada. Dá pra ouvir agora, gente? Dá, agora para ouvir, só que tá dando um retorno aí. Talvez Tá você tá dando com dois eco. lugares ligados, aí tem que desligar um. Eita, peraí. Agora sim. Agora deu certo. Agora tá show? Sim. Show. Tá show. Não, acho que uma coisa que foi comentada, inclusive, pela Juliana, que foi muito interessante. Se apresenta aí, Matheus, o Alan. Perdão. Perdão minha falta de educação, gente. Eu sou Alan, tá? Sou aqui do Rio de Janeiro. Estudo filosofia na UERJ, estou no final da graduação, se tudo der certo, né? Fui convidado aí pra Juliana, sou companheiro dela, né? A gente tá aqui no mesmo cômodo, a gente tá se auxiliando aqui tecnicamente, né? Então até é isso, tá explicado. Tá explicado, né? E isso foi bom de certa maneira, que deu pra gente fazer um brainstorm aí sobre o filme, né? Eu puxando o saco dela, pô, faz anotação, que eu sei que isso é importante pra sua pesquisa. E eu acho que tem tudo a ver essa questão da estética, muitas coisas muito interessantes no filme. Queria comentar, na verdade, 2 pontos. Um é que essa questão do final do filme, eu, na verdade, eu tendo a olhar mais positivamente, até no sentido que eu acho que não ficou alguma coisa em aberto. Ficou alguma coisa no sentido que a Juliana falou, que algumas coisas foram colocadas no filme, mas não foram abordadas com tanta ênfase, como, por exemplo, esse trabalho de moderação de conteúdo e tal. Esse grande finale do filme é mais ou menos assim um indivíduo lá, o Tomás, né? Não sei como pronuncia, mas o Tomás, ele tendo uma espécie de devaneio, né? Eu fiz isso aqui tudo e tal, e é o sujeito oculto lidando com seus próprios dramas. Ele é responsável por isso tudo, ao mesmo tempo ele passa como herói, como essa coisa aconteceu. E no fundo, esses sujeitos ocultos, essas pessoas que estão por trás dessas estruturas de poder, eles não são os neofascistas que aparecem nas telonas, né? Que aparecem como grandes atores sociais, mas que eles estão por trás dessas estruturas, né? Que não são neutras, né? É o que é colocado nas tecnologias, né? Isso me fez pensar muito, né? E outra questão foi justamente essa coisa olha a ironia, e a gente está falando da questão da arte da guerra, né? Ele vai consultar a arte da guerra a partir da Beata, como é que fala? Beata. Ela fala, não, você tem que ler o Arte da Guerra porque vai te orientar bem sobre como você fazer esse trabalho, né? Esse trabalho sujo, esse trabalho que envolve você fazer mídias, fazer comunicação depreciativa sobre o outro. Quando você vai falar sobre seu inimigo, é aquilo, a máxima do Sun Tzu, né? Você tem que conhecer seu inimigo, você tem que agir psicologicamente sobre o inimigo. E nesse sentido, o irônico prefácio, né, do Flávio Bolsonaro é muito interessante para a gente pensar qual é o sentido estético dessa guerra que está sendo abordada, né? Essa nova edição do Arte da Guerra, diferente de outras edições, a que eu tenho aqui em casa, ela tem um fundo branco e tem alguns instrumentos de batalha, né? Esse aí mesmo tem uma espada samurai, né? Essa nova edição da Arte da Guerra, que tem o prefácio do filho número 02, Bolsonaro, ela é verde e amarela, né? E no vídeo que o Flávio dedica a apresentar o prefácio dele, ele também fala de outro livro que está sendo lançado sobre a trajetória do pai. E não me deixa de... eu não consigo esquecer como foi cunhado a partir do bolsonarismo, a partir da campanha eleitoral do Bolsonaro, essa ideia do bem contra o mal, essa ideia que está muito presente no filme, vamos engrandecer a Polônia, vamos impedir a decadência da Europa, essa coisa de vamos fazer o bem, vamos lutar e vamos fazer sacrifício se for preciso, aquele terrorista que foi recrutado pelo Tomás, né? Como você coloca no âmago, nos desejos mais profundos das pessoas, assim, essa vontade ativa de fazer as coisas, né? Um intelectual que muito me inspira a pensar a questão da praxis é o João Bernardo, que ele fala
que o fascismo é a revolta dentro da ordem, né? Que é a revolta dos seres humanos comuns, né? Pacatos, como eles se tornam atores sociais num sentido não, não, não popular, né? Não racional. É uma revolta irracional, né? Contra o establishment. Mas o que é o establishment? Né? Enfim, contra o que você está lutando. Enfim, esses dois acho que foram pontos muito presentes no filme. Eu achei ele no todo assim, muito bom, muito, muito esclarecedor sobre muita coisa, né? E também apresenta novas perguntas, né? Sobre como a gente lida com a questão da tecnologia em geral, como a gente lida com essa disseminação de conteúdo, né? Vem sendo debatido a questão do PL das fake news, né? E acho que é isso. Eram os pontos que eu queria colocar aqui. Excelente, Alan. Mais alguém aí? Guilherme, Vinícius? O Fernandes, Alan Fernandes. Vamos lá, Alan Fernandes. Não, Alan Fernandes sou eu, falei agora. O Nunes, é o Nunes. Tem dois Alan na sala, é o Nunes. Ah, tem que abaixar a mão, né? Então foi você que tinha levantado a mão, então. Foi isso. Vai lá, Vinícius, Danilo, Guilherme. Olha, eu queria comentar sobre a estética do filme, no caso, a ambientação do filme, as cores que fazem a total importância dentro do filme, porque quando tem alguma cena, no caso, tipo que ele não vai fazer nenhum ataque, não vai estar conversando com ninguém ou ninguém conversa com ele, a ambientação tá mais clara, a feição dele tá mais assim sorridente. Aí quando, por exemplo, ele vai mandar uma mensagem, uma pessoa responde, por exemplo, que não vai fazer aquilo, a feição dele muda e a tela fica mais escura. E isso vai ao decorrer do filme todinho. Muito bom, Guilherme. E também, olhando pelo lado da psicanálise, né? Você pode observar que esse indivíduo tem alguns traços de psicopatia, né? Pelo fato, assim, que às vezes ele reage a algumas coisas muito sérias de forma bem fria mesmo, assim. Principalmente quando ele lida com essas questões dentro das redes sociais. E, assim, cara, a internet é um palco para covardes, né? Porque ali o indivíduo não vai aparecer de carne e osso ali, ele sente-se, de uma certa forma, autoprotegido pelo fato de estar no anonimato e pelo fato de ele estar num suposto anonimato, ele acha que por ali ele pode falar qualquer coisa sem arcar com essas consequências, né? Que é uma questão muito presente em nossa contemporaneidade. É justamente isso, na época das eleições, principalmente, né, você tem aí o ódio dos dois lados, né, dos dois extremos também, né? Eu não vou falar só do lado do bolsonarismo, porque do lado do petismo também tinha alguns indivíduos radicalizados aí que, se deixasse, eles iam, de fato, partir para o conflito se não chegasse à morte, né? Então, todas as questões aí a Juliana também ressaltou a questão do Videbor, né? A questão da espetacularização das imagens, da nossa contemporaneidade. Saber que esse é um jogo muito bem utilizado, né? O Guilherme jogou essa questão da estética do filme. Ele, em algumas resenhas que eu fui ler, que ele é bem elogiado nesse sentido, né? Tem alguns comentários que falam, não vi nenhum tipo de problema, assim, com relação ao filme, porque ele é muito bem articulado. Mas eu ainda insisto lá na questão do final, né? Que aí talvez o Alan tenha discordado, é no sentido assim, porque minha perspectiva ela é crítica, né? Então eu parto do pressuposto de que o diretor ele obviamente faz uma condução do filme, traz todos esses problemas da utilização aí das redes sociais, mas o que eu achei ali que foi no final ele ter ali um certo tipo de apontamento, mostrar, por exemplo, né? E agora, né? O que nós podemos fazer com relação a isso? Eu acho que ficou meio em suspenso, sim, essa questão não foi resolvida. Eu acho que a questão do final ele não aponta, né, para onde vai. Obviamente que é uma coisa que está em construção ainda, essa análise das redes sociais, mas eu acho que ele poderia ser diferente do filme lá, Não Olhe para Ó, cima, né? é. Não Olhe para cima e você tem algumas. Aquele diretor ele é um pouco mais. Ele é um pouco mais consistente no que diz respeito à crítica. Só para a título de comparação. Vai lá, Matheus. Boa noite, pessoal. Vocês Boa estão me noite. ouvindo, né? Eu sou o
Matheus, sou pesquisador do GEPcine. Gostei muito das debatedoras, as falas que elas colocaram, né? A Emily trouxe muito bem o filme, fez um apanhado geral do filme, mostrando os elementos principais do enredo, e a Juliana trouxe excelentes relações, assim, contextualizando, né? Relacionando o filme com diversas questões que são muito relevantes. Eu acho que foi muito enriquecedor para esse debate. Vou fazer um apanhado geral, assim, eu não preparei, assim, alguma coisa para falar aqui, mas vou falar um pouco das minhas impressões sobre o filme, né? Achei um filme pesado, assisti o filme ontem, um filme pesado, assim, mas não aquele filme que você já aconteceu de começar. Eu sou meio assim insensível em relação aos filmes. Eu não faço assim uma relação direta com a minha realidade. Tipo assim, eu não tenho uma. Quando um personagem está sofrendo muito no filme, eu não fico preocupado porque eu separo muito bem, né, da realidade. Sei que a realidade já é muito complicada e tal. A única série que filme não, mas a única série que eu não consegui continuar assistindo foi a The Handmaid's Tale. Assim, quando começou a segunda temporada, era muita coisa, muita desgraça acontecendo. Eu parei de ver a série por causa disso, não aguentei mais. Mas em Também geral, assim, parei na segunda também. mas de modo geral, eu vou até o fim. Eu não tenho essa, assim, eu tenho empatia, mas com personagens de ficção eu não manifesto muita empatia. Eles podem sofrer, eu ser torturados, etc., que eu faço uma distinção muito clara com a realidade. Assim, o filme, assim, eu achei ele pesado no sentido de que é, o cara faz coisas muito escrotas, né? Muito pesadas, assim, é muito difícil você encontrar alguma explicação, né? Tipo assim, como que o cara tem coragem de fazer esse tanto de coisa, sabe? É muito estranho, né? Pelos motivos. Eu fiquei um tempo assim, assistindo o filme pensando, qual que é o objetivo, né? O que que ele tá tramando? Ele quer se vingar da família porque humilharam ele, só que assim, foi uma humilhação, ele nem estava presente, então eles não quiseram magoá-lo, só deram opiniões assim escrotas sobre ele, assim, e ele só ouviu porque ele já começou errado, ele já começou espionando eles, né? Então, assim, foi por isso que ele fez tudo aquilo, foi porque ele é de fato um fascismo e queria detonar com todo mundo daquele partido e tal, e era favorável, né? Um elemento muito importante do filme que o partido era favorável à questão da imigração, né? Tinha a questão do racial, mas tocou muito mais especificamente na questão da imigração e na religião, né? O cristianismo e o ser polonês, ser europeu, né? E não querer receber pessoas de outros lugares. E o partido propunha o contrário, né? Que se não houvesse abertura para essas outras coisas, a Europa aí sim que ia ter problemas, né? A homofobia também foi tocado, mas assim, mesmo a homofobia, achei que não foi tão, assim, achei tão enfatizado quanto a questão da imigração, né? Nós e eles, etc. E assim, o início do filme, pontuando outra coisa agora, lembrou os filmes brasileiros, né? Muitos patrocinadores, não sei o motivo, mas eu fiquei pensando, né? Assim, porque a gente sabe que no contexto brasileiro a dificuldade que é produzir um filme, né, e que esse filme seja assistido, a dificuldade é maior ainda, né? Eu acompanho muitas notícias do mundo do entretenimento e tal, e assim, essa semana é, as pessoas comentando que o preço do filme é X e a divulgação é X, ou seja, os filmes hollywoodianos gastam milhões para produzir, mas a mesma quantidade para divulgar. E para você, quando os blockbusters, com aquele tanto de efeitos especiais que são caríssimos, atores que são caríssimos, e você gastar uma quantidade parecida ou até maior em divulgação, então a divulgação é realmente o marketing, é muito importante. E aí, pegando ponto a ponto do filme, a questão do plágio, né, já me chamou a atenção, né, o cara é expulso aqui. No Brasil a gente vê muita questão de plágio. Eu, inclusive, quando estava na pós-graduação,
como representante dos alunos assistindo às reuniões dos professores, tinha uma professora de outra instituição, mas que tinha, no caso era a UFG, então uma professora de outra instituição que não era a UFG, mas tinha feito a pós-graduação na UFG e tinha cometido plágio. Então, esse plágio foi o que fez essa professora entrar nessa outra instituição. Só que, assim, teve todo um processo, a professora continuou trabalhando, assim, não teve uma a professora não perdeu tudo, né, por conta desse plágio. Então, eu já fiquei meio assim, né, de comparar com a nossa realidade, que é diferente, que o cara cometeu o plágio e não teve conversa, né? Então, você fez isso, então você tá fora e pronto. E aqui no Brasil, na nossa realidade, muitas vezes não acontece isso, né? Aí, como eu falei, né, no decorrer do início do filme, assim, eu fiquei pensando, o que esse cara tá tramando, o que ele quer, e ao mesmo tempo, né, os filmes fazem muito isso de humanizar o personagem principal, de fazer a gente gostar do personagem principal. Então, por mais que ele seja o Jean até colocou aí psicopata, eu não sou da área da psicologia, mas talvez ele realmente seja, né, porque ele não manifesta sentimentos, mas o filme é da perspectiva dele. Então o filme tenta, né, trazer uma empatia em relação a ele, né? Só que no final é muito difícil. E aí eu já vou comentar o que eu achei do final, né? Vocês criticaram aí o final, eu achei o final do filme muito bom, porque o cara, o malfeitor venceu, né? Assim, na realidade não tem nada que garante que o bem vai triunfar, né? Então nesse caso deu tudo certo pro cara, né? O cara armou um massacre, o massacre aconteceu e ele ainda saiu como herói do massacre, né? Assim, e é algo que a gente percebe que pode ser possível de acontecer. A questão do jogo é a temática que muitos, muitas pessoas entram nos jogos e, tipo assim, é quase como se o jogo fosse a realidade da pessoa, né? Como se a realidade mesmo não fizesse parte da vida da pessoa, o cara ficava enfornado lá dentro do jogo, então a pessoa entra no jogo como personagem e começa a manipular ele a partir daquilo, né? E com toda a estrutura daquela empresa de marketing, né? Que a Juliana fez muito bem a análise de como o marketing pode influenciar na opinião das pessoas, no extremismo e tal. E aí, assim, o final do filme, então, é isso, né? A realidade, ela permite que os filhos da puta saiam vencedores, né? Então, foi o que aconteceu no filme. E aí, para fazer fazer um apontamento aqui, a questão do. Ah, eu lembrei do documentário sobre a Terra plana. Eu esqueci o título do documentário, mas tem na Netflix sobre a Terra plana. Incrível, né? O trabalho da Juliana sobre o Brasil Paralelo também mostra isso, como que pessoas se articulam em torno de ideias totalmente absurdas e elas vão muito fundo para provar essas ideias delas. Então, nesse Contando com um documentário, financiamento pesado, né? Um é, financiamento pesado, né? De nesse várias empresas no documentário Brasil. da Terra plana, o que me chamou a atenção, os caras compraram um giroscópio de US$ 20.000 para provar que a Terra não girava. Aí o giroscópio provou que a Terra girava. E aí os caras, não, nós vamos investir mais até provar. Ou seja, o cara gastou essa grana toda, provou que a Terra era redonda, mas não, isso aqui não valeu não, vamos procurar outra coisa. E aí Dava para tomar muita é, cerveja, viu? Cambada de a jumento. cena, a cena final do documentário é um último experimento lá que é o seguinte, o cara fala assim, ó, nós vamos colocar essa coluna aqui, que tem um buraco, e outra coluna igual essa lá na frente, e eu vou colocar uma lanterna. Se a luz acertar a coluna, a Terra é. Se a luz acertar na altura tal, a Terra é plana. E se a luz não acertar, não quer dizer que a Terra é plana, né? Aí os caras fazem lá. Essa é a cena final. Aí a luz não acerta onde eles queriam que acertasse, né?
Aí não, mas se você colocar em tal lugar, se a Terra for redonda, a luz vai acertar. Aí o cara colocou lá e a luz acertou. Aí, assim, o documentário não fala mais nada, né? O investimento dos caras de tempo e dinheiro tentando provar que a Terra é plana e só prova toda vez que a Terra é redonda, né? E aí, só para fechar minha fala, a gente se posicionar, né? Porque muitas coisas ocorrem também porque politicamente muitas pessoas caem no relativismo, né? Ou seja, cada cultura tem a sua verdade. Então, qual que é a falácia do relativismo, né? Todo ponto de vista é relativo, né? Toda ideia é relativa a um diferente ponto de vista. Só que a falácia é que se toda ideia é relativa, essa ideia de que toda ideia é relativa também pode ser relativizada. Ou seja, ela é falaciosa porque se ela for aplicada a ela mesma, ela desmorona. Então, se todo ponto de vista é verdadeiro, a pessoa que fala que esse ponto de vista, de que todo ponto de vista é verdadeiro, é falso, então cria um paradoxo aí, um problema. Então, assim, existe ponto de vistas falsos e ponto de vistas verdadeiros, e a gente tem que ter o discernimento, tem que estudar, tem que pesquisar para relacionar isso com a realidade e distinguir, né, o que é falso e o que é verdadeiro, senão eu falo A, você fala B, e nós não podemos discordar, nós não podemos chegar a um consenso, nós não poderemos nos comunicar para chegar se o verdadeiro é A ou se o verdadeiro é B. Então é isso. Parabéns pelo debate e vamos continuar aí conversando. Pode ir, Juliana. Não, eu só. Peraí. Isso já são interferências, as redes sociais já interferindo na vida de vocês, viu? A interferência se chama Alan Fernandes aqui. O que eu ia falar? Pera. Lembrei, desculpa, gente. Não, eu só queria endossar isso que o Matheus tinha colocado, porque eu acho que essa questão desse debate, assim, dos limites do relativismo, é uma coisa que é muito importante. Eu falo isso aqui porque, assim, muita gente aqui é do campo das ciências humanas. Então, eu acho que é bom frisar isso, assim, com muita força mesmo. E eu venho pegando algumas aulas na antropologia esse ano, e eu venho gostando porque, assim, diferente do que eu vi em experiências passadas, é que a galera vem colocando um debate muito crítico em relação a isso, de que, assim, existem limites para se relativizar, porque, assim, de certa maneira, é importante ter em mente, assim, uma aura de relativizar para não se cair em coisas que aconteceram assim no passado, de fato ações colonialistas, né, de medir crânio de gente para poder definir que a cultura é inferior, enfim. Mas ao passo de tomar assim ações como ações que são negativas enquanto algo de não é bem por aí, é o jeito deles, é muito importante frisar. E tinha uma outra coisa que eu queria levantar, só que eu não tô conseguindo lembrar agora. Daí, depois, se eu lembrar, eu prometo que eu vou levantar a mãozinha aqui de novo. Mas era mais isso mesmo, só frisar essa questão do relativismo e dizer, compartilhar isso, que na antropologia vem sendo debatido isso agora também, de ter um certo limite. Vai, Guilherme. Eu só queria ressaltar porque o que eu queria dizer sobre o final do filme, que é o seguinte, eu acho que o final do filme não foi, tipo assim, não é questão que não foi muito explorado, mas é porque queria, tipo, a todo momento colocar ele como aquela posição fria até no final e, tipo assim, acabar como ele sendo uma pessoa fria e por isso não ter mais coisa além da frieza dele, porque é um filme frio por causa da questão lá que eu falei sobre a coloração das imagens do filme.
Eu só gostaria de abrir um parênteses aqui, falar boa noite já a Seara, que está aqui presente, e também a. Quem mais está presente aqui que eu não falei boa noite? A mais nova recém-integrante do grupo, né? A Sara Silva. Muito boa noite aí. E obrigado por estarem acompanhando o debate. Mais alguém, gente? Vamos lá? Mais alguma questão? Sim, já tem alguns comentários. Vamos lá. Bem, primeiro, né, parabenizo as meninas pela apresentação. Me chamo Danilo Freire, atualmente sou mestrando em História pelo campus da UEG de Morrinhos e também integrante do GPCine, né? Alguns apontamentos que eu trago, inclusive ontem eu estava na organização de um curso sobre racismo e dois professores inclusive estão debatendo justamente essa questão do algoritmo, né? Que como que ele desenvolve o racismo também. E o ponto principal que eu trago assim, que foi trago no início, a questão das imagens, né? Tendo um moderador para filtrar essas imagens e alguns inclusive que até mostrou uma cena, né, que quando estava com uma criança toda machucada, né, de rosto, uma pessoa estava tirando foto, né, e falando legal, né, da imagem. E na teoria afrofuturista tem um professor que está estudando essas questões, que chama Allan Kardec, que ele estuda justamente ele chama de pornotrópico, ou seja, quando uma outra pessoa sente prazer em ver a outra pessoa sendo linchada, sendo morta, e principalmente esse conceito, né, o corpo negro. Então, assim, quando eu estava assistindo, me veio muito essa ligação, né, que tem os moderadores, claro, né, que essas imagens perturbam, mas ao mesmo tempo ela tem gente que sente prazer por isso. E o segundo ponto, eu não sei se vocês conhecem a série Mr. Robot, que também tem essa ligação. Eu percebi muito essas semelhanças, porque o Mr. Robot, ele também, né, quer construir, que lá ele chama de F-Society, uma nova sociedade, e para isso eles se utilizam, né, claro, né, da privacidade. Eles vão invadir grandes organizações, grandes bancos, fazer desvios, e tudo isso em prol, né, de derrubar, como é que fala, né, que é uma coisa muito vigente também que estava nesse filme, um grande mal que ameaça a sociedade. Claro, né, no filme aqui você apontou que até um debate do político, do Hudskin, se eu não estiver enganado, assim que se pronuncia, que nos primeiros debates que ele aparece, um cara levanta e vai perguntar, né, que o pai dele foi do Partido Comunista, né, e ele vai trazer essas questões. Então, assim, sempre, né, nesse tipo de filme, igual a privacidade hackeada, né, o Mr. Robot, tem um grande mal que está assolando a sociedade, né? E isso é algo importante, né? E hoje, se a gente for analisar, um grande mal que a gente vê é o algoritmo. Independente se ele é pro lado bem ou do lado mal, ele é uma grande coisa que não tem como a gente fugir hoje. Um exemplo, já dialogando demais, né? É o ChatGPT. Hoje nós estamos tendo um debate muito forte sobre isso. Eu estava até conversando com o Vinícius ontem, das novas pesquisas na área da história digital, que vem debatendo como fonte de análise, por exemplo, o WhatsApp, o Twitter, né, o TikTok. Então, assim, como que nós, das ciências humanas, estamos lidando com essas novas interações e informações, e até que medida são compreensíveis para nós, né? Quais metodologias aplicarem também. Então, esse é um grande dilema, né? Obrigado. Matheus? Eu lembrei também de Mr. Robot assistindo o filme.
né? Acho que para quem não assistiu, vale muito a pena assistir. É claro que tem um viés totalmente diferente do filme. Na verdade, o Sim. cara está querendo destruir o capitalismo, assim, ou uma empresa capitalista específica, mas é muito interessante que mostra o lado operacional do hacker, né? Uma série de hacker e enquanto vários filmes o hacker, personagem, ele fica só mexendo no computador, né, no Mr. Robot mostra como que de fato o cara consegue invadir os sistemas, né? Isso envolve muitas vezes ir nos lugares, inserir dispositivos em loco, né? Só para citar um exemplo interessante que a série mostra, uma personagem queria invadir o computador da delegacia. Então ela pega um monte de pendrive e joga no chão perto da delegacia. Aí um funcionário da delegacia pega um desses pendrives, ele tá jogado no chão, pendrive, o cara pega, chega e insere no computador da delegacia e tem lá um vírus que vai conceder o acesso, né, para a série Mr. Robot. Isso, que vai conseguir o acesso a partir disso, né? Então é muito interessante nesse sentido. E a Juliana falou na primeira fala dela sobre a moderação de conteúdos, né? Só reforçar o que ela disse. Uma vez eu vi uma matéria sobre isso, que as pessoas elas vão ficando de fato insensíveis, né? A Juliana citou a questão da violência e tem a questão também da nudez, né? Muitas pessoas, de tanto ver que as pessoas postando tanta foto pelada delas mesmas, a pessoa para de sentir, de sentir prazer em relação a ver outras pessoas nuas, né? O cara vai vendo tanta foto de pessoa nua que ele fica assim sem, para ele fica uma coisa assim totalmente blasé, né? E aí não sei se foi, não sei quem que comentou que pode ser um dos elementos que tenha feito o personagem, né, a fazer o que ele fez, porque realmente ver tantas coisas assim, né, quando você vê tantas atrocidades ou nudez, tantas coisas estranhas assim, você vai muitas vezes, né, perdendo a sua sensibilidade, né? E aí tem também a questão do cara lá que, como foi comentado, que tira a foto para guardar para ele, tá? E aí o personagem principal até pergunta: Você já foi pego por fazer isso e tal? Ou seja, ele tem uma curiosidade porque ele também provavelmente teve interesse, né, em tirar alguma foto que ele estava moderando, assim, nesse sentido. E outra coisa, a questão das inteligências artificiais, né? O filme trabalha muito com a ideia de fake, né? A manipulação através dos números e os fakes, né? Então, com as inteligências artificiais vai ficar muito mais fácil você criar fakes, né? Porque vai ficar mais fácil criar imagens, né? Para fazer, criar perfis com várias fotos, e as fotos podem ser todas criadas também por inteligências artificiais, né? E essa questão da manipulação já foi muito bem comentada aqui pelos participantes. Vai lá, Guilherme. Sobre a questão de que ele falou sobre as propagandas e sobre a questão das coisas fakes que ele quis dizer, eu também percebi alguns traços e fez assim, eu posso estar um pouco enganado, mas fez alusão também à época da Alemanha ditatorial. Certo. Vinícius. Boa noite a todos e a todas. Parabenizo as meninas aí pela fala, muito importante. Eu me chamo Vinícius, sou do programa de pós-graduação, mestrado na UEX de Morrinhos, assim como o Danilo. Eu queria apontar só algumas questões, bem rápido. A primeira delas é quando, no início do filme, já mostra o personagem principal, né? Ele sendo, digamos assim, pego num plágio, e isso contrasta com o final do filme, que ele sai como vitorioso, ou seja, ele vai aperfeiçoando as suas técnicas ao longo do filme. Quando ele recebe lá a indicação da leitura, né, a arte da guerra, ali ele começa a pensar praticamente, a agir mais lógico os seus movimentos,
E também vale a gente lembrar que todo momento a família que ele persegue é uma família, digamos assim, de uma posição melhor do que a família dele, porque ele sempre é tratado como uma pessoa que veio de uma vila pobre, onde essa família iria tirar férias, ficava ali durante as férias, né? Uma outra questão é que esse filme parece que ele foi feito inspirado no Brasil. É assim, muito similar às questões que acontecem aqui no Brasil. E aí, Só abrir um parênteses aí, Vinícius, desculpe, é que o Brasil está no ranking, o segundo lugar no mundo, o país que mais consome redes sociais, né? Que mais fica nas redes sociais, mais fica ali, plugado, não é nem plugado, mas mais fica online nas redes sociais. Parece que perdeu para um país, eu nem me lembro, é um país muito ridículo, mais ridículo que o Brasil. sim, Mas o Brasil é o segundo, cara, é o segundo mundialmente que mais fica em redes sociais. É espantoso. aí entra outra questão também quando a gente fala disso, porque agora e aí trazendo a questão da antropologia, se a gente for pensar, a sociedade ela tem consumido muito signos, ela tem se esquecido muito da escrita, por exemplo, da leitura, isso é nítido, né? E focado muito nas imagens. Quando o ator principal ele é contratado e aí tem toda aquela questão da mão amarela e depois das vítimas de ataques, o que passa não são textos, são imagens. E aí a gente pensa no Brasil atual, porque, claro, os vídeos curtos, né, e tudo, mas as pessoas elas são compradas a ver alguma coisa não pelo texto que está ali como uma notinha de rodapé, numa imagem, mas sim pela imagem em si. E aí cada vez mais uma imagem mais bárbara, mais atroz do que a outra para chamar a atenção. Eu acho isso muito interessante e aí dá para a gente fazer um link com a manipulação que o ator principal faz sobre o ator que pratica o atentado, né? Se a gente for trazer aqui para o Brasil também, o que aconteceu no dia 8 foi exatamente isso, né? Eu não tenho coragem de ir, mas eu vou aqui nas redes sociais conseguir uma galera que tem coragem de ir. E aí o final do filme, ele é muito provocador, porque se a gente for pensar, essas pessoas na atualidade que manipulam as outras, que fazem todas essas questões, elas ainda estão livres também. E se a gente for trazer a questão de um julgamento na moda CPI, né, que hoje a gente tem CPI para tudo, mas pouco se resolve, a gente tem uma CPI da fake news, mas os agentes que estão ali dentro da CPI da fake news usam fake news para combater a CPI da fake news. Então, assim, a gente pensa em regularizar a internet e tudo, mas como que a gente vai fazer isso, né? Quem está ganhando com isso? E aí um fato mais lógico também da gente pensar, quem contratou a empresa para que o autor trabalha é o político de oposição. E no final, o plano dele foi bem sucedido, porque o principal adversário dele morreu. E nenhuma culpa foi atrelada a ele. Então, acho que vale a gente pensar um pouco nisso, né? É só isso por enquanto. Mas sem falar que nem mencionou a Deep Web, né, cara? Na Deep Web, com a criptomoeda aí, eu posso contratar um indivíduo para trazer a cabeça de qualquer um de vocês aqui num prato, hein? É uma coisa assim surreal, né, cara? Como que essas redes sociais aí, elas têm um poder muito grande. Vamos lá, Danilo. Isso que foi apontado é interessante, cara. Ontem eu estava assistindo. A Ampul está oferecendo um curso sobre a lei, né, de incrementação dos estudos indígenas e afro-brasileiros, né? E aí teve um debate justamente dessa questão de investimento, que até o Matheus citou também, que, igual o Brasil Paralelo, ele tem, tipo, mais de 1.000 visualizações, né, 100.000 visualizações, enquanto um conteúdo realmente científico, né, seja de história, das ciências sociais ou exatas, não tem.
É uma palestra de um professor sério, por exemplo, no YouTube. Não dá 100 mil visualizações nunca. Sim, não, e inclusive a questão da produção. Né, a questão da produção é coisa de outro mundo, assim. Os caras investem, né, muito justamente para, né, fazer essa questão da fake news, né, desse desenvolvimento, que, igual a Juliana, até você falou do Thor, né, até antes aí do golpe, aí de 16, né, o Thor era muito utilizado. Ainda hoje mas só que com as camadas de proteção bem mais fracas do que era antes. E inclusive, não só o Thor, né, mas tem alguns sistemas Linux, né, de invasão que tem cursos todos voltados para isso. E o que eles chamam de Pinterest, né? Então, assim, o que a gente hoje está vendo nesses filmes, né, que querendo ou não, filmes para a massa também, mas são coisas que já estavam sendo desenvolvidas há muito tempo. Só que agora, né, que chegou no calor desses debates, né, está vindo a público, a questão das pesquisas também, né? Então tem tudo isso, né? Mais alguém? A questão, o grande problema é que eles vão aperfeiçoando, né, cara? Cada vez vai ficando mais eficiente essas ferramentas e a forma de controle, né? E aí quem leu 1984 lá vai vendo que o caminho é justamente para isso, porque hoje essas grandes redes, né, com grandes conglomerados aí que controlam as redes sociais, elas têm todas as informações nossas aqui na palma da mão, né? Sabem todas as nossas movimentações financeiras. Se liga ali a sua localização ali no GPS, sabe em qualquer lugar que você está do mundo hoje, busca seu IP ali. Então é uma forma de controle brutal, cada vez mais eficiente dentro do capitalismo. Não é um caminho sem volta, né? Por isso tem que tomar bastante cuidado com aquilo que é postado, né, nas redes sociais, e porque você pode, inclusive, ser criminalizado por isso. Ô, Daniel, boa noite. Eu esqueci de falar boa noite pro Daniel e pro Marcos também, que chegaram aí, já estavam aqui, na verdade, né? Vamos lá, Daniel, contigo. Boa noite, Daniel, mestrando em História pela UEG de Morrinhos. Tem duas coisas que me atentaram muito sobre o filme. A primeira questão está ligada à forma com que o indivíduo ele é observador da emoção das outras pessoas. Como ele não consegue sentir emoções para se misturar socialmente, ele observa as emoções que são expressas por outras pessoas e usa nos momentos em que são apropriados. E aí, outra questão, estabelecendo um paralelo aqui com o Brasil, como uma facada pode tornar uma pessoa herói, hein? A gente tem uma mania de dizer que não sabe se a arte imita a vida ou a vida imita a arte, mas conseguimos ver que a vida consegue ser bem pior que a arte. A arte é só um extrato do que já ocorre aqui na sociedade e muitas vezes está camuflado e passa por despercebido aos nossos olhos. Muito bem, Daniel. Gera, pode ir. Só para complementar aqui, que eu lembrei o que eu queria ter dividido aquela hora, mas é porque eu até tinha comentado com o Alan que eu tinha me recordado de uma coisa que, assim, esse fato de existir, né, uma companhia, assim, tipo uma empresa, né, no filme, que era destinada a atacar a reputação de outras pessoas e tal, pode parecer uma coisa meio bem ficção, assim mesmo, mas eu tava me lembrando de uma série documental, assim, que a gente tinha assistido, que tá até na Globoplay, assim, que é Extremistas, acho que é extremistas.br que chama, mas que realmente entrevista uma pessoa que trabalhou com isso na eleição, e essa pessoa, assim, não mostra o rosto, dá entrevista com a voz,
alterada, assim, mas ela fala, olha, eu não acho isso que eu faço certo, mas é o meu trabalho, né? Então, assim, só complementando que isso é uma coisa bizarra de existir mesmo na vida real. E outra coisa, assim, que eu tinha pensado é que o Matheus tinha falado agora há pouco que muitas dessas ações também não são feitas só pela direita, mas também pela esquerda. E essa semana tinha viralizado um fio no Twitter de um cara assim gringo, acho que norte-americano, se eu não me engano, que ele estava tentando aplicar a mesma lógica de viralização de conteúdos de direita contra o Elon Musk. E aí era assim, era uma fotografia apelativa mesmo de Elon Musk é um pedófilo. E ele ia marcando perfis assim, tipo perfil do FBI mesmo. Então assim, eu tinha, assim, embora o fio dele fosse irônico, assim, não fosse tentando firmar esse fato de verdade mesmo, teve gente que caiu nesse bait dele. E eu fiquei pensando nisso e pensando também que realmente, assim, muitas ações de destruição de reputação mesmo são propagadas também por alguns setores da esquerda. E a última coisa, assim, só para eu não falar demais também, não monopolizar o debate aqui, é que foi levantado, agora eu não me recordo por quem, essa maneira como esses grupos de direita mesmo estão cada dia mais se inteirando assim, em novas formas tecnológicas. E eu acho que em 2005, que tem uma antropóloga que acho que era Adriana Lima. Ela faleceu esse ano, mas eu não lembro agora se era Adriana Lima ou Adriana Dias. Mas ela escreveu uma tese, uma dissertação, aliás, de mestrado, que em 2005 ela conseguiu encontrar centenas de células neonazistas na internet, nessas camadas um pouco mais profundas, assim, digamos, só em termo didático mesmo. E eu fiquei muito impressionada, assim, depois da eleição, a maneira como esses grupos bolsonaristas mesmos, eles tinham aprendido a usar esses meios, assim, aprenderam a usar VPN. A VPN, aliás, um pouco antes eles já tinham aprendido a usar, assim, em combate à ditadura do STF, lá, na cabeça deles. Mas outras plataformas, como o próprio Signal também, que era uma plataforma que eu pensava que nem era tão conhecida, aprenderam a usar também. E isso de fato me impressionou, assim. Mas enfim, era só isso. Minha conexão caiu aqui. Voltou aí? Tá tranquilo já. Voltou. Beleza. O Nicolas ele fica Agora só no se chat mutou, e mano. não fala Se nada. mutou. Voltou? Voltou, você mutou, mano. Perdi o finalzinho da fala da Juliana aí, infelizmente. Mas vamos lá, vamos seguindo aí. Quem mais tem mais alguma questão, alguma consideração? Esgotaram todos os pontos? Tem um Nico aí que tem que falar que ele só fica digitando. O cara só fica aqui no chat aqui, pô. Emily, mais alguma questão? Tudo ok? Eu acho que no momento não. Beleza, então, galera. Gostaria então de agradecer a todos. Acho que foi assim quase 2 horas, né? A coisa passou tão rápido que eu nem vi, assim. Foi muito bom. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Inclusive quem participou a primeira vez, está convidado a participar mais vezes, viu? Alan, a Emily, como entrou no grupo hoje, né? Quem mais que participou a primeira vez? Também quem mais aqui? Jaciara, né? Jaciara pode ser sempre bem-vinda. Jaciara, você quer falar alguma coisa? Felipe hoje é calado. Sara também. Quem participou hoje é R$100 só, Jean, é? Você viu a tabela que eu coloquei lá, cara? Os caras vigaristas, né? Cobrando caro aí. Sim, beleza, Felipe. Então pode finalizar a gravação então, Danilo, por gentileza.